Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Hoje nós teremos mais uma live, hoje nós avançaremos um pouco mais nos estudos sobre Ramatiz. Nós iniciamos lá no início de maio, nós tivemos uma live falando sobre evolução, e apenas uma parte do capítulo que fala sobre evolução, e hoje nós vamos prosseguir um pouco mais sobre esse assunto. Antes de começar, vamos fazer a nossa prece, mas antes da nossa prece, eu queria deixar uma mensagem de Allan Kardec que diz assim: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Então, vamos agradecer a Jesus por mais um momento nós estarmos aqui reunidos para refletir um pouco sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Na primeira parte, Ramatiz fala bastante a respeito da imagem e semelhança de Deus. Por que diz, né, que nós somos imagem e semelhança de Deus? Hoje ele vai prosseguir um pouco mais, falando a respeito da criação de Deus, né, como que é criada as criaturas de Deus. Esse livro, na verdade, que é o Evangelho à Luz do Cosmos, ele foi psicografado, né, através do Hercílio Mais. E todos os livros de Ramatiz são questões, né, perguntas e respostas. O Hercílio sempre pergunta e Ramatiz responde e esclarece as dúvidas que o Hercílio tem para que fique mais claro o nosso entendimento. Então, o Hercílio pergunta para o Ramatiz que Ramatiz tem dito, né, a respeito da criação de Deus, né, da vida cósmica, através da criação dos espíritos, ou seja, dos seres. E aí Ramatiz responde, e ele diz: sim, Deus cria incessantemente novas consciências espirituais que então se constituem em outras centelhas ou chamas, com a noção individual de existirem no oceano de energia divina. E após o apercebimento de si mesmas, elas iniciam a amplificação de sua consciência, através da incessante expansão psíquica, e que se sucede por todos os reinos e todas as formas de mundo. Então, aqui Ramatiz respondeu o seguinte, que após a criatura ser criada, né, o ser criado, aos poucos ele vai tomando consciência de quem ele realmente é, dessa energia divina, através da expansão da consciência, que é aquilo que nós estamos fazendo, né? Nesse processo das nossas vivências, nós vamos ampliando a nossa consciência e vamos descobrindo esse ser divino que existe em nós, essa centelha divina que Deus colocou em cada um da sua criação, e não só os seres humanos, né, mas também a questão do reino vegetal, mineral e animal, todos têm esse procedimento, essa criação, a criatura é criada, né, o ser é criado, e ele, à medida que ele vai abrindo a consciência, ele vai desenvolvendo essa percepção de quem ele realmente é. Por isso os mestres sempre dizem a importância de nós nos conhecermos e saber de onde é que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos caminhando, porque nós precisamos descobrir o nosso propósito de vida, que mesmo sendo filho do mesmo pai, cada um tem um propósito, uma tarefa, né, diferenciada para chegar a esse propósito, que é essa volta, né, para o ser que nos criou, que é Deus, para essa volta da percepção da nossa essência que nós perdemos na nossa caminhada durante as nossas experiências vividas no corpo físico. E ele continua. É evidente que, embora se cria novos espíritos, ou seja, novos seres, em todos os momentos da vida universal, Deus permanece inalterável em sua essência eterna, sem qualquer desgaste divino. As novas centelhas ou chamas particularizadas de sua luz, então passam a sentir-se alguém no comando de sua consciência individual. Ou seja, o que Ramatiz está falando aqui, né? Que mesmo essa criação sendo contínua, Deus permanece na mesma essência,
ele não diminui por conta de estar criando outros seres, ou seja, todos os seres fazem parte dele, mas ele nunca diminui, né? Ele sempre é a mesma essência, permanece a mesma essência, e cada ser criado, ela é uma consciência individual, mas também está ligada a essa consciência plena que é Deus. Mesmo ela tendo sua individualidade, mas ela também faz parte do todo. E aí, mais para frente, ele vai dar uns exemplos mais simples para que a compreensão fique mais clara. E ele continue. Em singelo exemplo, ou seja, de uma forma mais simples, ele vai explicar: ó, se fosse possível uma gota de água desenvolver-se individualmente, o que é evidentemente um absurdo, né? Ela então teria, né, a sensação microscópica de si mesma e a noção de existir. Então ele está aqui fazendo uma comparação, né, que se a gota de água tivesse essa percepção de que nós temos. E aí ele continua aqui, ó. Desculpe que eu fui pedir para alguém entrar aqui, eu me perdi, às vezes eu me perco um pouquinho, porque eu vou fazer outra coisa. Então ele fala, ó, é evidente, né, tá um absurdo, não, mas sim, só me achar aqui que eu vou pedir, vou autorizar alguém a me tratar. Sob determinado impulso íntimo criador, as partículas de luz provenientes do espírito cósmico de Deus, ou seja, essas partículas que ele está falando, é cada nova criatura criada, cada ser criado novamente, né, que ele chama de partícula de luz. Em certo momento, principiam a viver e a se configurar como núcleos de consciências centralizadas no universo. O apercebimento ou a definição psíquica, ela aumenta pelo relacionamento incessante com o próprio mundo educativo das existências físicas, a fim de compor a sua memória perispiritual no simbolismo de tempo e espaço. Então, o que ele está falando aqui? Que essa centelha de luz, que somos cada um de nós, cada um dos criados, né, de Deus, aquela centelha que são, na verdade, a criação de Deus, esses seres que ele vai criando, conforme a gente vai vivenciando aqui no plano físico, a nossa vida, as nossas experiências, a gente vai se apercebendo dessa e conseguindo nessa individualização nossa, mesmo fazendo parte desse todo que é Deus. Então, por isso que é muito importante essas nossas vivências, a gente ter a consciência do que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nessa vida, para que a gente desenvolva o máximo que nós tivermos a capacidade de conseguir tomar essa consciência de quem nós somos, que na maioria das vezes nós temos essa percepção intelectual, mas não temos essa percepção consciencial, ou seja, muitas vezes a nossa consciência, na maioria das vezes, não tem noção de quem nós somos, dessa importância dos seres que foram criados por Deus e dessa ligação divina que nós temos com Ele, e nós, muitas vezes, caímos em algumas situações na nossa vida, emocional, principalmente, porque nós nos achamos seres tão frágeis que nós não temos a percepção dessa ligação que nós temos com o divino, que assim como Jesus disse, né, vós sois Deus, ou seja, nós fazemos parte desse Deus, nós apenas somos uma partícula, né, de luz que ele criou, mas ligada a ele, porque a nossa essência também é a essência dele. Nós viemos da essência dele e nós fazemos parte dessa essência, mesmo ele sendo o todo, e nós somos uma pequena partícula, mas nós fazemos parte desse todo. Então, nós temos força suficiente, nós temos todas as ferramentas internas para que nós possamos nos desenvolver, que nós possamos entender o porquê das situações todas que nós passamos e que nós tenhamos a consciência, nós temos a capacidade de ter essa consciência daquilo que nós estamos elaborando na nossa vida. E continuando, ele diz: eis o início da jornada ininterrupta e eterna do ser espiritual, que desenvolve tanta sabedoria e noção de existir, quantas sejam as suas experiências educativas no comando dos corpos físicos ou na vivência, quando estão no plano astral, né, nos mundos extrafísico. Então, todo o nosso crescimento, ele vem tanto das nossas vivências físicas, quanto das nossas vivências astrais. Só que é aquilo que nós sempre estudamos, né, a vivência no plano físico, ela é muito mais rápida
do que no plano astral. Por quê? Porque é aqui que nós vivemos as nossas experiências de sentir, de fazer as coisas, de ver o resultado daquilo que nós estamos fazendo, dessa vivência prática. No astral, a gente fica mais na questão do aprendizado mesmo, da reflexão do caminho que nós estamos tomando, das orientações para as próximas caminhadas nossas. Então, o desenvolvimento não é da mesma forma, por isso que diz que aqui no plano físico nós temos a oportunidade maravilhosa do crescimento, porque o crescimento é muito mais rápido aqui por conta das vivências, das experiências que a gente vive. E aí, continuando, malgrado as dificuldades tão comuns para o intelecto humano, perceber satisfatoriamente o esquema transcendental da vida espiritual, sublime e criativa do universo, trataremos expor-vos algo de metamorfose macrocósmica de Deus, no processo inverso da metamorfose microscópica do homem. Considerando-se que Deus é o todo iluminado, que interpenetra, coordena e ativa a vida universal, é evidente que esse psiquismo cósmico ele precisa graduar-se em diversas frequências vibratórias, a fim de poder governar tão eficientes e coerentemente uma galáxia ou as constelações de astros, como ajustar-se às necessidades sutis e ínfimas de simples átomos de hidrogênio, ou seja, o que ele está falando aqui? Que esse Deus, que ele é todo iluminado, que ele penetra, que ele interpenetra, que ele coordena e que ele ativa toda essa vida universal, mas ele também, ele precisa trabalhar em várias frequências diferentes. Por que várias frequências diferentes? Porque cada situação é única, cada mundo, ele tem uma vibração diferente. Então, por exemplo, o nosso planeta aqui tem uma vibração, os outros planetas têm outra vibração diferente, umas vibração mais alta do que o nosso planeta Terra, outras vibração mais baixa do que a nossa, então isso tem que estar dosado, essa vibração divina, para que nós possamos receber, é como o transformador, né? O transformador de energia, por quê? Porque se aquela energia chegasse à nossa casa da forma que ela sai lá da usina hidrelétrica, ela queimaria todos os nossos aparelhos, e nós somos a mesma coisa. Se nós recebêssemos a energia divina da forma que ela é, na origem dela, a gente não suportaria, não aguentaria, porque nós não estamos preparados para receber essa potência energética divina, diretamente. Então, precisa dessa dosagem, dessa energia chegar de acordo com a nossa resistência. Tanto, né, que Jesus passou mil anos, 2000 anos, mais ou menos, para poder ele baixar a energia dele, para poder vir, né, no nosso planeta, por conta da nossa frequência aqui. Então, tudo isso, muitas vezes a gente não tem noção, a gente não para pensar nessa maravilha toda, né, que é os nossos universos, né, os mundos, e toda essa criação divina, essa complexidade. E aí, às vezes, eu falo, muitas vezes a gente acha, né, que a gente tem muita sabedoria, e quantas vezes a gente quer saber mais do que Deus, né? Muitas vezes a gente acha até que se capaz de aconselhar Deus, porque isso aconteceu na minha vida, não deveria ser isso, deveria ser outra coisa, como se nós tivéssemos essa capacidade, né? Nós não temos a capacidade, na maioria das vezes, nem de mover a nossa própria existência individual, que a gente se perde muitas vezes no nosso caminho. Imagina se nós tivéssemos, né, toda essa potencialidade nas nossas mãos para governar, onde que nós daríamos conta? Então, para nós vermos a nossa pequenez, como é grande diante de Deus, do Criador, né, que movimenta tudo isso com a sintonia, né, com harmonia, sem nada sair do ritmo. Então, são reflexões muito grandes, né, que Ramatiz nos traz através desse estudo, e ele continua. Sabemos que o elevado potencial da força elétrica original da usina deve ser abrandada, é isso que eu acabei de falar, né? Ou gradualmente, ou graduado para menos voltagem através dos transformadores apropriados, a fim de acionar desde o avançado parque de uma indústria como um simples aparelho elétrico doméstico. Assim, o modesto
fogareiro, que funciona apenas com 110 volts de energia, seria fundido e carbonizado sob o impacto poderoso e violento de uma carga de 10.000 volts. Malgrado a singeleza desse exemplo de eletricidade, que deve reduzir a sua voltagem através de transformadores adequados, as múltiplas necessidades e capacidades dos mais variados aparelhos e utensílios elétricos, a mente universal também exerce a sua ação criativa e aperfeiçoadora através de entidades espirituais, numa ação psíquica transformativa, que então reduz vibratoriamente a energia cósmica divina até ajustar-se ao consumo modesto de uma vida humana. Então, é aquilo que eu já falei antes, né? Adão sempre fala também essa questão que, mesmo quando mentalmente a gente vai volta na energia da qual nós fomos criados, a gente não aguenta muitos segundos lá, não tem como a gente ficar muitos segundos lá, porque a gente não tem a resistência, né, para sentir essa energia por muito tempo, porque nós não temos essa capacidade ainda, por conta da nossa vibração, que é muito baixa, né? E continuando. O centro de consciência humana, que se organiza individualmente no seio do psiquismo cósmico, ele constitui num campo íntimo ou na miniatura psíquica do próprio macrocosmo, assim justificando o aforismo de que o homem foi feito à imagem de Deus, a consciência individual, ainda virgem e ignorante, mas excitada pelo dinamismo centrífugo, promove a sua acesse espiritual desde a transformação do átomo em molécula, da molécula em célula, da célula ao organismo, do organismo animal ao tipo humano, e depois a metamorfose do homem até a configuração do arcanjo constelar. Então, ele está falando dessa questão do que nós somos, na verdade, uma miniatura, né, desse macrocosmo, ou seja, quando fala aquilo que tem embaixo, também tem em cima, que tem em cima, também tem embaixo, ou seja, nós somos uma miniatura desse cosmo todo, desse todo, que por isso que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos o micro, e ele é o macro. Ele é o grande, nós somos o pequeno, mas em sua semelhança por conta que tudo que tem no macro também contém no micro. É a mesma coisa de uma árvore, né? Dá o exemplo de uma árvore. Lá na folha da árvore contém todo o material genético daquela árvore, mas ela não é uma árvore, ela só é uma folha. Né? Tem a árvore que é o todo e tem a folha que, ali na folha, ela tem tudo, toda a genética daquela árvore, mas ela não é árvore. Assim somos nós temos essa centelha, nós somos essa miniatura, mas nós não somos o macro, nós somos o micro. Nós não somos o grande, nós somos o pequeno. Então, os atributos divinos miniaturizados no espírito do homem despertam e se amplificam à medida que ele desenvolve a sua consciência humana na experiência de mais vida, sabedoria e poder. O homem ainda vive sob os impulsos, né, das excitações da energia criativa do instinto animal, a qual lhe organiza a vestimenta de carne na face dos orbes físicos, mas depois que supera a animalidade, ele se converte num transformador sideral, capaz de absorver certo impacto energético do psiquismo cósmico, a fim de também distribuí-lo gradativamente na voltagem psíquica adequada à vida dos seres menos desenvolvidos. Então, é o que acontece com os seres, né, superiores que a gente fala. Eles já têm uma voltagem muito maior e eles já têm essa capacidade de distribuir, né, pequenas voltagens para nós. Quando eles nos auxiliam com a sua energia, né, eles não mandam toda a energia que eles têm, todo o potencial deles para nos auxiliar na nossa questão energética. São pequenas dosagens, porque a voltagem deles já é muito alta, senão aconteceria a mesma coisa, nosso corpo material, ele se dissolveria, né? Se um mestre, por exemplo, se ele colocasse toda a energia, todo o potencial dele em nós para nos auxiliar com a sua energia. É aquilo que acontece, né? Jesus, por exemplo, a aura dele, né? É o sistema solar inteiro, né? Mas imagina se ele colocasse toda essa vibração dele num ser humano, esse ser humano não resistiria. Então,
mas nós já temos uma voltagem também um pouco maior do que outras criaturas que estão menos evoluídas que nós, mas aqueles que estão mais evoluídos que nós, a voltagem deles é muito maior, né? Na questão do anjo, do arcanjo, né? Todos eles têm uma voltagem muito superior à nossa, que é aquilo que eu acabei de dizer. Se eles colocassem todo esse potencial para acionar nossa energia, até no trabalho de cura, nosso corpo não resistiria. Então, eles elaboram, essa energia divina vem através deles, passa por eles, que é uma espécie como se eles fossem um transformador, e chega até nós, na dosagem correta daquela que nós, o nosso DNA, dessa morada aqui, desse planeta, ainda é capaz da sua resistência. Então, são coisas que no dia a dia, às vezes, a gente não para pensar, mas é muito importante a gente ter isso. Obviamente, à medida, é, não, pera lá, desculpa. O nascimento, a formação, a definição do espírito individualizado do homem não é apenas um fato simples primário ou consequente de súbito fenômeno ocorrido no seio do psiquismo cósmico. A centelha, ou essa partícula espiritual que somos nós, quando assinala o seu primeiro percebimento íntimo e consciência de existir, ou se diferencia do todo divino já é a etapa final de um longo processo em gestação através de todas as múltiplas formas do universo. Não se trata de um acontecimento miraculoso a diferenciar um novo núcleo de consciência particularizada do seio de Deus. Mas essa individualização consciencial, ela só ocorre após o descenso vibratório psíquico, desde a forma galaxial, constelar e planetária, até a ultimar a filtração pela intimidade dos reinos mineral, vegetal, animal, e definir-se no homem como produto mais precioso e avançado. Então, aqui ele está falando, conforme nossa consciência ela vai despertando, nós também vamos despertando a consciência de quem nós somos e nós vamos ampliando essa nossa voltagem, como ele diz, né? Então, para que a nossa voltagem aumente, a nossa vibração, né, ela aumenta, nós precisamos desenvolver a nossa consciência para que nós possamos perceber cada vez mais. É aquilo que diz, né? O teu mundo é do tamanho do teu conhecimento, ou seja, tudo aquilo que eu conheço na experiência, né, da minha consciência, não intelectualmente, isso vai ampliando essa minha visão de Deus, até do próprio Deus, essa visão da vida, muitas coisas que seriam, eu acho, fantástica hoje, será normal quando eu despertar a minha consciência um pouco mais daquilo que está desperta hoje, né? Ao criar um novo espírito no seio de Deus, ele já possui em si mesmo latente e microscopicamente o conhecimento e a realidade macrocósmica do universo. Isso acontece porque a individualização espiritual do homem só ocorre depois que o psiquismo cósmico efetua o seu completo descenso vibratório, ou seja, a inversão do macro até o microcosmo. Entendeu? Aqui, ó, essa coisa como é importante, ele diz que dentro de nós está latente tudo aquilo que nós queremos ser, tudo aquilo que nós procuramos, que nós corremos atrás, tudo aquilo que nós queremos descobrir, que nós estamos em busca, na verdade, tudo isso já está implantado dentro de cada um de nós. Mas conforme nós vamos tendo as nossas vivências, nós vamos despertando, que ele diz, ó, então, Deus pegou essa partícula do macrocosmo, ele foi baixando a vibração até chegar no micro, mas nós temos tudo aquilo que é do macro, ou seja, nós temos todo esse potencial divino dentro de nós, mas nós vamos nos despertando aos poucos, até pelo fato, né, que se nós despertássemos de uma vez só, nós se tornaríamos pessoas é, o puro ego depois, né? Porque nós não estamos preparados para descobrir de uma vez só quem nós somos realmente, porque se nós já temos o ego bem exacerbado, imagina se nós tivéssemos desde o início a consciência do poder que cada um de nós carrega dentro de nós, né? Então tudo é perfeito do jeito que Deus fez da forma mais perfeita possível. Ele é perfeito. Então, o homem é a miniatura de Deus e Deus a amplificação cósmica do homem. Entenderam? Ó, então,
Vou ler novamente aqui. O homem é a miniatura de Deus, e Deus a amplificação cósmica do homem. Há milênios, os velhos mestres da filosofia oriental já diziam: assim é o macrocosmo, assim é o microcosmo. Ou o que está em cima está embaixo. Eles já pressentiam a lógica do monismo, doutrina que melhor resiste à lógica do pensamento humano ante o vertiginoso progresso científico, inclusive da física nuclear, que assim verifica a incontestável fusão da concepção espiritualista e materialista na sutilíssima fase intermediária da energia. Então, corroborando, né, os antigos instrutores do Oriente, na linguagem moderna e sob fundamento científico, também cabe a mesma ideia do macro no micro. Quando se diz que o átomo pode ser considerado como a miniatura da constelação, assim como a constelação pode ser considerada a ampliação, né, a amplificação do átomo. Então, tudo está contido, o macro no micro e o micro no macro. E ele continuar um pouquinho mais para a gente dar ainda vai ter que ter mais uma live para a gente poder terminar esse assunto, porque esse assunto ele é bem extenso o capítulo. Então, o Ramatiz diz: é de senso comum que só há um comando em todo o universo, o qual, então, é monista, ou seja, mono vem de um, né? Então, existe apenas um comando no cosmos, mas, para melhor efeito dos nossos relatos mediúnicos, preferimos admitir o universo governado pelo psiquismo cósmico, ou seja, a própria consciência espiritual de Deus. Entretanto, não é o psiquismo cósmico que desce através das galáxias, constelações, sistemas planetários e reinos mineral, vegetal, animal e até o reino nominal. Sob tal hipótese, então, já deveriam preexistir essas galáxias, constelações, muito antes do psiquismo cósmico efetuar a sua descida vibratória. Na realidade, nós referimos apenas às fases ou etapas criativas que ocorrem posteriormente no seio do Criador. As galáxias, constelações, os sistemas planetários e os diversos reinos da natureza, que constituem os orbes físicos, são manifestações ou materialização desse psiquismo cósmico na sua descida vibratória criativa. Ou seja, com o tempo, né, Deus foi criando tudo isso e existe muitos universos, não existe um universo único. Então, tudo isso foi se criando, né, ao longo de tudo isso que existe, né? A consciência espiritual de Deus é o único comando, ou seja, Deus é o único que comanda tudo isso, né? O controle é fundamento do universo. Ela pode dispor de tantos centros de governo psíquico no macro ou no micro, conforme sejam as características criadoras exigidas nos campos, sistemas ou quaisquer unidade da vida. Mas, em verdade, Deus serve-se dos seus próprios filhos para exercer esse governo disciplinado, criativo, universal, uma vez que eles também são potencialmente o próprio cosmo em miniatura. Aí que vem, né, que cada orbe, né, ele é governado por um ser, né, cada universo é governado por um outro ser, aí que vem a questão da hierarquia, né, das próprias criaturas, né, de Deus, dos próprios seres que foram criados, que existe essa hierarquia, né, tanto que Jesus, né, era um anjo, né, que está caminhando para ser um arcanjo, e, e que por exemplo, Ismael governa o Brasil, o Cristo governa a Terra, e existe o outro, o Cristo, né, que era Jesus, aliás, governa a Terra, e o Cristo governa, né, o nosso sistema, né, solar, tem um Logos, que é chamado Logos solar, né, que organiza tudo isso, então, é uma hierarquia que tem, né, mas Deus é o Supremo, né, ele que comanda tudo isso, mas ele divide essa orientação, né, com os outros seres que já têm uma certa preparo, né, a consciência, né, a consciência já está muito mais evoluída do que a nossa, e eles são os que auxiliam, né, nessa questão do comando, não do comando, né, mas de ajudar nessa organização, eles são peças importantes nessa organização também, porque ali também está contido o macro, né, em cada micro está contido o macro. Essa infinita e imensurável hierarquia espiritual de elevada estirpe, poder e sabedoria que cria, disciplina e aperfeiçoa os mundos em cada grande plano, ou
Manvantara de criação tem o seu limite extremo superior na consciência espiritual de Deus e o extremo inferior na consciência do próprio homem. Então, por isso que se diz que todos somos co-criadores com Deus, ou seja, Deus é o criador, mas nós também ajudamos nessa criação, ou seja, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, vai se materializando também, né? Então, nós somos co-criadores, nós não temos a capacidade de criação, mas de co-criação com esse Deus também. Examinando-se toda a história religiosa, iniciática e esotérica do mundo terreno, nós podemos verificar que o homem sempre admitiu a imagem de Deus cercada de uma corte refulgente a cumprir-lhe a vontade augusta e única, ao Senhor no trono divino, rodeado dos seus anjos, conforme anuncia a Igreja Católica. A ideia poética dos chineses sobre um jardineiro divino, cultivando o jardim do universo, o grande arquiteto dos maçons que projeta, esquematiza e planeja a estrutura do cosmos, ou ainda Brahma, dos hindus, o deus das castas privilegiadas e dos párias. Mas conforme é consagrado pela tradição religiosa, filosófica e espiritual, toda a obra divina só é concretizada graças à hierarquia de construtores, que se inicia no engenheiro arcangélico e descreve até se findar no próprio homem limitado do mundo físico. Deus, a mente criadora, faz cumprir a sua vontade, através dos prepostos, mantendo o cosmos em incessante atividade criadora, ou seja, é aquilo que os mestres dizem, né, que Deus realiza a sua vontade através de cada um de nós, ou seja, ele tem o seu projeto, mas cada um de nós vamos realizando esse projeto dele, porque é ele que faz, né, então tudo que ele faz através de todos os seres, né, através de nós, através dos outros seres também. Então, é nisso que consiste essa questão de dizer que quando a gente pensa que a gente faz algo, que a gente não faz algo, ou seja, que Deus está realizando através de cada ser que Ele mesmo criou e que Ele também está ali presente naquele ser. Não sei se ficou claro ou se ficou difícil, né, que alguns acham difícil o livro de Ramatiz. Eu vou só terminar esse pedacinho aqui dessa parte, e aí eu vou deixar para a próxima live, porque senão vai ficar muito prolongado. Então, ele termina assim: sob a garantia histórico-religiosa, o homem pode sentir-se um reflexo de Deus, uma centelha da energia cósmica divina, e tranquilo candidato à felicidade eterna. Ele não pode duvidar do seu magnânimo Criador, que ativa incessantemente os sucessivos grandes planos, ou manvataras da criação, com o propósito divino de conduzir as suas criaturas à sublime condição angélica. O homem sente sua intimidade, essa potencialização, que o impulsiona para as expressões mais sublimes da vida. E a partir do próprio conflito entre o instinto que o imanta à matéria e o espírito que o convoca a Deus, embora muitas vezes isso o leva a praticar equívocos que exigem futuras ratificações, ou seja, nós fomos criados para sermos, né, a imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes na nossa caminhada a gente comete os nossos equívocos, né, e nós não conseguimos ouvir, né, essa voz divina que existe dentro de nós, e nós caminhamos com nosso próprio pensamento, nosso próprio sentimento, e aí muitas vezes nós desviamos daquele caminho que realmente é o caminho que Deus nos proporcionou, daquele plano, né, que Deus tem para cada um de nós. Mas aí quando nós sentimos o equívoco, a gente volta e a gente tem que retomar esse caminho, que é quando ele fala na ratificação, a gente tem que retomar esse caminho e seguir um novo rumo para a nossa vida, voltando para esse caminho que é realmente o projeto que Deus tem para cada um de nós. E eu fico por aqui, tá? Agradeço a presença de todos vocês, vou parar a gravação e daí fique à vontade para quem quiser fazer comentário, questionar alguma coisa, fique à vontade.